Olá! Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus, que são a mesma coisa. Nós ouvimos muito Jesus, os discípulos, João Batista, falando sobre o reino dos céus, o evangelho do reino dos céus, ou anuncie o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, muitas pessoas não entendem muitas vezes o que significa o reino dos céus, o que Jesus veio fazer, qual que é o plano de Deus para a humanidade. Então, para a gente entender, eu quero ensinar para vocês o fim das coisas. Nós vamos falar depois sobre o fim, mas para a gente entender o fim, nós temos que entender primeiro o início de todas as coisas, para nós entendermos o fim. Então, nós vemos os apóstolos nos evangelhos falando sobre o reino dos céus ou o reino de Deus. Como a palavra Deus não é uma palavra que os judeus gostam muito de utilizar, então utilizava-se muito o reino dos céus, para não ter que falar Deus. Mas é a mesma coisa, reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Aqui nessa imagem aqui atrás de mim, nós temos uma imagem do universo. Acredita-se, pelo que os cientistas já descobriram, que no nosso universo, no universo existente, universo visível, existam aproximadamente 2 trilhões de galáxias, ou seja, incontáveis aos nossos pensamentos. E cada galáxia, por exemplo, a nossa galáxia é chamada de Via Láctea. A Via Láctea tem aproximadamente 400 bilhões de sistemas solares. O nosso sistema solar é um dos bilhões que existem. Então, ou seja, é uma infinidade de planetas, de estrelas que a gente não consegue nem contar. Então, todo esse universo visível e o universo invisível fazem parte da criação de Deus, né? Tudo pertence ao Deus Criador, que nós sabemos que é um único Deus que existe. Esse Deus, ele é dividido em 3 pessoas, né? São 3 pessoas que compõem a nossa divindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, segundo a Bíblia. Então, antes da fundação do homem, do mundo que nós vivemos, desse planeta Terra que nós vivemos, Deus já existia eternamente, né? Eterno é aquele que não tem começo e não tem fim. Então Deus é eterno. Ele sempre existiu. Então, todas as coisas que existiam, tanto as coisas visíveis como invisíveis, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele subiu ao 3º céu. O que seria o 3º céu? Por exemplo, o primeiro céu seria esse céu que nós vemos, né, a nossa atmosfera. Depois as galáxias, toda essa parte do universo, seria o 2º céu. O 3º céu nós acreditamos que seja o céu espiritual, que é o lugar celestial, espiritual, onde Deus habita. Então, esses 3 céus que a Bíblia fala são onde Deus reina, que é a única coisa que existe é onde Deus criou. Não existe outro Deus em outro lugar, existe somente o nosso Deus. Ele é o único Deus e Criador de todas as coisas. Então, antes da queda, não sei se você já sabe dessa história, mas é bom que a gente relembre. Deus havia criado uma infinidade de anjos, querubins, arcanjos, serafins, que são seres espirituais que trabalham para o Senhor, que vivem nesse plano espiritual, trabalhando para Deus. Um desses anjos, que é chamado de querubim da guarda, ungido, ele se rebelou contra Deus, foi a primeira rebelião que houve no universo. Então, ou seja, antes dessa rebelião, só existia um reino, o reino de Deus. Deus era o único rei de tudo que existe, tanto das coisas invisíveis, do mundo espiritual, quanto desse mundo, desse céu físico que nós podemos ver. Então, existia somente um rei, um governante,
que era Deus. Esse querubim, ele se insurgiu contra Deus, não aceitando só o governo de Deus, ele achava que poderia também governar, que as leis de Deus talvez não seriam tão boas assim, e ele decidiu, ele queria ser como Deus. E por causa disso, ele persuadiu 1/3 dos anjos do céu e foi lançado fora do céu. E ele veio para a terra. Alguns desses anjos, quer dizer, todos se transformaram em demônios e alguns deles estão presos no abismo, que a Bíblia chama de inferno, que também é chamado de abismo. Eles estão esperando o dia do juízo final, o dia onde Deus vai julgar os anjos e os homens. Então, isso tudo aconteceu antes da criação do ser humano. Então, Deus os reservou para o dia do juízo. Então, Deus resolveu criar o ser humano muito antes, nós não sabemos quando. Ele teve a ideia, o projeto de criar um ser humano, um ser à imagem e semelhança de Deus, para sermos semelhantes a Ele nesse mundo, né? Nós iríamos governar esse mundo, nós somos a imagem, nós somos o único ser criados à imagem de Deus. Somos parecidos com o Senhor, mas nós temos uma capacidade menor do que a dos anjos. Os anjos têm uma capacidade maior do que a nossa, né? Eles são espíritos, então espíritos, eles têm como ver o mundo espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós não temos acesso ao mundo espiritual enquanto nós estamos nesse corpo, mas os anjos conseguem ver o mundo espiritual e o mundo material. Então, Deus criou o homem e colocou na terra, mas até então o único governo, o único reino que existia e sempre existiu no universo era o reino de Deus. Deus governava todas as coisas, visíveis e invisíveis. Quando esse anjo ele se rebelou, ele criou um outro reino, o reino que a Bíblia chama de Império das Trevas, onde esse querubim, que não é mais querubim, ele assumiu uma forma, um novo governo, que é chamado de Império das Trevas, onde ele tenta se levantar contra tudo que Deus faz. Então, nós, quando fomos criados aqui, Adão e Eva foi criado no paraíso, colocado no jardim do Éden, e lá, o Satanás, né, que ele é chamado de Satanás, ele se incorporou, né, numa serpente, ou se transformou numa serpente, e fez com que Eva caísse em tentação, tentasse a Deus no sentido de desobedecer o Senhor, desobedeceu a Deus, comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles até então seriam inocentes, não seriam conhecedores do bem e do mal de forma plena, teriam inocência. Então, a partir desse momento que eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, eles passaram a ser culpados pelos seus pecados. E por causa disso, eles não poderiam mais ter a vida eterna no corpo. Por quê? Imagine você pecando e vivendo eternamente pecando, né? Então, a morte é uma forma de cessar o pecado. A morte também, ela é uma separação de Deus. Então, como Deus é santo e não admite pecado, então a morte, o pecado, ele promove uma separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso que nós não podemos ver o Senhor ainda, por causa do pecado. Então, houve essa separação. Então, a partir desse momento, começaram a surgir outros reinos, além do reino dos céus. Né? Deus, entre aspas, podemos assim dizer, o reino de Deus não estava mais operando aqui na terra. Agora, quem estava governando era o homem, porque Deus tinha dado a terra para o homem, e o homem deu esse poder, esse domínio para o diabo. Então, quem passou a reinar na terra foi o diabo, o império das trevas e os reinos dos homens. Então, o reino de Deus, como se ele tivesse se afastado da terra por um tempo. Deus tem um propósito, Deus tem um tempo para todas as coisas. Então, esse reino de Deus, que era o reino perfeito, porque o reino dos céus, né, onde Deus habita, não existe
morte, não existe violência, não existe pecado, não existe maldade, não existe fome, não existe doença. Essas coisas ruins que nós temos aqui na Terra, elas não existem onde está o reino de Deus. No céu você não vai encontrar uma pessoa doente, você não vai encontrar uma pessoa passando fome, porque Deus é perfeito. E tudo que Deus faz é perfeito, Ele governa com justiça, de forma certa, de forma correta. Então, no reino dos céus não existe sofrimento. Porém, como Deus entregou o governo para o homem e o homem entregou o governo para o diabo, então esses reinos estão imperando na terra, até que Deus estabeleceu um tempo para que o reino dele voltasse para a terra. O reino dele vai retomar o que é seu. Então, ou seja, o Senhor Jesus está aguardando. Jesus, todas as coisas da Bíblia que nós estamos estudando, seria bom que você estudasse também o que nós estamos falando sobre a Bíblia, os livros da Bíblia. Nós percebemos que todos eles, todos os livros da Bíblia, foram inspirados por Deus, estão conduzindo a Cristo. Todas as histórias, desde a criação de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, tudo está conduzindo para o nascimento do Salvador, que será o rei do universo, aquele que receberá poder, né, na cruz do Calvário, receberia poder e o domínio sobre todas as coisas. Então, o reino de Deus ia vir de volta para a terra. Então, por isso que Deus preparou todo esse caminho para que o filho dele nascesse, porque Jesus é Deus. Ele sempre existiu, só que Deus o entregou em nosso lugar. Depois eu vou explicar para vocês sobre essa salvação de Cristo, o que significa a salvação de Jesus. Por enquanto eu estou dando uma breve pincelada sobre o reino dos céus, para que vocês entendam o que é o reino dos céus, para que vocês entendam o plano de Deus para nós. Então, a terra ficou debaixo, antes era governado pelo reino de Deus, porque Deus entregou o domínio para o homem entregou o domínio para o diabo. Então, durante um certo tempo, Deus deixou que isso acontecesse por um tempo, para que ele pudesse redimir a sua natureza, a sua criação. E nesse tempo ele estabeleceu a vinda do seu filho para que ele pudesse trazer de volta essa criação para ele. Aquilo que Adão perdeu lá no princípio, Jesus iria trazer de volta, iria restituir para nós tudo que Adão perdeu lá no princípio. Adão perdeu a comunhão com Deus, o acesso a Deus. Adão perdeu o direito à vida eterna. Adão perdeu o direito à liberdade. Ele se tornou escravo do diabo, escravo do pecado. Então, todas as mazelas advindas do pecado, Jesus veio retirar da nossa vida. Ele veio tirar o governo das mãos do diabo e dos homens e Jesus assumir essa posição de rei na terra. Por isso que João Batista, ele começou a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então essa é a pregação do Evangelho. A lei de Moisés, ela trata do reino de Israel, aquele reino temporário do povo de Israel em Israel, no estado de Israel, naquela terra. Mas o Evangelho, ele trata do reino dos céus, do reino de Deus, da vinda do reino de Deus para a terra, do retorno do reino dos céus para governar de novo a terra. Só que, como nós vimos que o pecado separou o homem de Deus, porque Deus não aceita nenhum tipo de pecado, o reino de Deus não admite pecado de forma alguma. Então, para que nós pudéssemos voltar para esse reino de Deus, entrarmos nesse reino, nos tornarmos cidadãos do reino dos céus, era necessário que nós tirássemos o pecado completamente da nossa vida, que nós fôssemos totalmente livres do pecado. Porém, o pecado se tornou parte de nós, porque já veio no nosso DNA.
né? Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe para nós uma visão do certo e do errado, e a nossa carne, por ser fraca, acaba escolhendo sempre, na maioria das vezes, o que é mal. Então Jesus, ele veio para poder resolver o problema do pecado, nos libertar do pecado. Ele também é chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para fazer isso, para tirar o pecado, para que o reino de Deus possa voltar e nós possamos habitar com Deus no seu reino. Porque, como ele mesmo disse, sem santidade, e santidade é a abstenção, é separação total e completa do pecado. Então, para que a gente pudesse habitar no reino de santidade, nós tínhamos que ter santidade. Nós tínhamos que ser purificados, libertos de todos os pecados. Por isso Jesus veio. Então João Batista começou a preparar o caminho do reino dos céus, dizendo que arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. Arrependam-se, se preparem para o reino dos céus, se preparem para viver no reino de Deus, porque o reino de Deus não admite o pecado. Nessa imagem aqui, nós temos a imagem do planeta Terra, tá para vocês verem? A Terra e aqui o Sol. Mas eu coloquei essa imagem aqui para a gente entender algo muito importante. Como nós vimos, João Batista falou: arrependam-se, porque está chegando o reino dos céus. Então, ele clamou, ele veio preparar o caminho do Senhor, para que o Senhor, o Rei, viesse, chamando as pessoas ao arrependimento. O que seria arrependimento? Arrependimento é você reconhecer os seus pecados e você confessar e abandoná-los. Então, quando ele batizava as pessoas nas águas, era um mergulho na água, representando o sepultamento da sua velha criatura, ou seja, você vai morrer e nascer de novo. Você, simbolicamente, pela fé, vamos assim dizer, você a partir de agora é uma nova criatura. Você vai começar a viver agora uma vida sem pecado. Aquele seu passado é totalmente sepultado, é totalmente apagado, para que você possa viver uma nova vida. E João Batista falou algo muito importante que a gente tem que entender. Ele disse assim: eis que o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ele falou sobre uma ira vindoura, uma ira que estava por vir. Como eu falei no início, Deus preparou um dia do juízo final, um dia em que ele há de julgar a todos, tanto anjos como seres humanos, julgá-los pelos seus pecados. É o dia da ira, é o dia da vingança de Deus. Então, aqui nessa imagem, vamos imaginar que isso aqui representa a terra, né? O princípio, e aqui representa o fim, o juízo de Deus. A Bíblia chama de esse fim aqui, não o sol, né? Aqui é a imagem do sol, mas vamos imaginar que seja o lago de fogo. Nós não sabemos exatamente o que seria esse lago de fogo, mas aqui nessa ilustração nós podemos imaginar isso aqui como o lago de fogo, o lugar da ira de Deus. Ele disse que toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Isso significa o quê? Significa que todas aquelas pessoas, aqueles seres que não quiserem se submeter ao reino de Deus, às regras do reino de Deus, elas serão lançadas fora. Como eu disse para vocês que tudo que existe pertence a Deus, não existe um lugar no universo onde Deus não governe. Todos os lugares, por menor que seja, por maior que seja, todos eles pertencem ao reino de Deus. Então não existe um lugar fora do reino. Ali Deus não governa. Não. Deus governa em todos os lugares. Então, ou seja, Deus teve que criar um lugar
que a gente poderia dizer como uma prisão eterna, perpétua, que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre. Os espíritos não morrem. Os espíritos, eles são imortais. Eles não são eternos, eles são imortais, ou seja, eles não têm a vida, eles têm começo, mas não têm fim. Eles foram criados, mas eles não podem morrer. Então, esse lugar aqui, que é chamado de Lago de Fogo, é o lugar onde serão lançados todas as almas, os espíritos dos rebeldes, daquelas pessoas ou anjos que não querem se sujeitar às leis do reino dos céus. Então, o reino de Deus, ele possui leis, ele possui regras. Para você viver, por exemplo, em um país, no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou em qualquer país do planeta Terra, você vai encontrar várias leis. Se você quiser ser um cidadão daquele país, você precisa obedecer aquelas leis. Se você não obedecer às leis e você começar a cometer crimes, você vai ser preso, né? Deportado, preso, ou dependendo do país, você pode até ter a pena de morte, dependendo daquilo que você cometeu. Agora, no reino de Deus também existe a pena de morte. A pena de morte é essa morte aqui, ó, a morte eterna. Não é só a morte física que é o problema. O problema maior é a morte eterna, a segunda morte. O nosso corpo, quando nós morremos, o nosso corpo é alma, é corpo, alma e espírito. O nosso corpo, quando ele morre, o nosso coração para de bater, o nosso espírito e a nossa alma, que é a mente do espírito, ele solta, ele descola do seu corpo. E o seu espírito é eterno. Então, quando ele sai do seu corpo, ele é levado para algum lugar. Ele é conduzido ou para Deus ou para o inferno. O inferno é um lugar temporário para onde as pessoas vão até o dia do juízo final. Então, esse lugar terrível de sofrimento eterno, onde os anjos, os demônios, né, os anjos caídos e todas as pessoas que se rebelarem contra Deus e não quiseram em vida se sujeitar ao reino de Deus, eles serão condenados a esse lugar aqui, ó. É um lago de fogo e enxofre. Eles vão ficar ali eternamente, segundo a Bíblia, sofrendo eternamente. Então, esse fim terrível, 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 parece muito mal, mas na verdade é a justiça de Deus. Como eu disse, Deus não aceita o pecado. Por isso Jesus veio. Você observa, para você pensar, Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus, mas ele também é Deus. Ele veio, ele não precisa de nós, ele não precisava ter te criado, ele não precisava ter me criado, ele não precisa de mim nem de você, mas ele sonhou com a gente, ele queria ter filhos, ele queria ter irmãos parecidos com ele, ele queria compartilhar o seu reino, a sua glória com a gente. Só que nós iríamos pecar e Deus planejou algo muito maravilhoso para nos redimir do pecado, que é enviando o seu filho em forma humana, como um homem mesmo. Ele não veio só com uma forma de homem, ele veio como um homem. Porque Deus não tinha entregue o mundo para o homem, então Jesus veio como um homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Então, ele veio como um homem, nascido de uma virgem, por obra do Espírito Santo, para que ele pudesse tomar sobre si todas as nossas condenações, todos os nossos pecados. E essa ira de Deus que viria sobre nós no futuro, caiu toda sobre ele na cruz. Foi uma morte substitutiva. Então, ou seja, aquilo que eu merecia, a condenação que eu merecia, que você merecia, que todas as pessoas do mundo mereciam, caiu sobre ele. Ele foi moído, a Bíblia diz que ele foi totalmente desfigurado, ferido, para que nós pudéssemos ser perdoados, sermos purificados. Então, todas aquelas leis de rituais do Antigo Testamento, da lei de Moisés,
elas estão falando, elas são sombras do que Jesus iria fazer na cruz. Então, lá no livro de Levíticos, nós vemos vários sacrifícios de animais que eram pedidos para purificação e remissão dos pecados. Então, existia algo que eles faziam, que era colocar a mão sobre a cabeça de um animal, confessando os pecados do povo. O pecado do povo era transferido para aquele animal. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Houve uma transferência de vida. Jesus tomou os nossos pecados, foi transferido para ele a nossa culpa, os nossos pecados, as nossas dores, o nosso sofrimento, tudo foi colocado sobre ele. As consequências do pecado também, as nossas maldições, tudo foi colocado sobre ele. E ele transferiu para nós a sua vida, a sua justiça. Então, quando Jesus morreu ali, é como se eu e você já tivéssemos sido condenados. É como se nós já tivéssemos pago pelos nossos pecados. Então, por isso que quando você crê no Senhor Jesus, que é uma regra imposta pelo reino dos céus, que é a única forma de nós entrarmos no reino de Deus, de nós fazermos parte do reino de Deus, é crendo no Filho de Deus. Não basta você crer em Deus, não basta, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Não. Para nós chegarmos a Deus, existe uma barreira, existe o pecado. Então é impossível você transpor essa barreira pela sua vontade, pelas suas boas obras, por nada que você venha fazer. A única forma de você conseguir transpor essa barreira de pecado que existe entre você e Deus é somente através de Jesus, da fé no Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele que não crê no Filho de Deus, a ira de Deus está sobre ele. Então existe uma ira de Deus que está sobre todas as pessoas que não estão em Cristo. Para você sair da ira de Deus e ser transportado para o amor de Deus, você precisa crer no Filho de Deus, crer com o coração e confessá-lo com a sua boca. Quando você ouve o Evangelho e você crê no Filho de Deus e você confessa e é batizado, você recebe a salvação, ou seja, a justiça de Cristo é transferida para você. Jesus, para pensar um pouquinho. Talvez isso seja um pouquinho até confuso para você, mas presta atenção. Jesus, ele viveu aqui na Terra, ele nunca pecou, ele nunca cometeu nenhum pecado, mas ele recebeu todo o nosso pecado pela fé sobre ele e toda a nossa condenação pela fé. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos pela fé, da mesma forma que ele recebeu pela fé, sem nunca ter cometido pecado, ele se fez pecado. Nós, sem nunca termos cometido a justiça, nós recebemos pela fé a justiça de Cristo sobre nós. Ou seja, a justiça que antes nós conseguiríamos por meio da obediência à lei, nos é dada pela fé no Filho de Deus. Isso é chamado de graça. Graça é um favor imerecido. Você recebe uma coisa que você não merece. Então, nós nunca praticamos a justiça e nós recebemos essa justiça como um dom, como um presente. Assim como Jesus nunca praticou injustiça nem pecado, ele levou a condenação, nós que nunca praticamos a justiça, nós recebemos pela fé a justificação e a purificação de todos os nossos pecados. Aquilo que Jesus tem foi transferido para nós e aquilo que nós tínhamos foi transferido para Jesus. Mas isso só acontece quando eu ouço o Evangelho, entendo, creio com o coração é mente, e quando eu confesso isso com a minha boca. Então, quando você crê no Senhor Jesus, você é salvo. Você precisa crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio como homem, morreu, ressuscitou. Se você crê nisso e confessar isso com a sua boca, você recebe a salvação no exato momento em que você faz isso.
Não é algo tão difícil de se fazer, é somente crer e confessar com a sua boca. Então, a salvação para Jesus foi muito penosa, mas para nós não é tão penoso, né? Nós temos que crer e confessar com a nossa boca. E depois que nós cremos, nós vamos nos batizar nas águas, que é o batismo por imersão, que é como um sepultamento. Talvez você tenha se batizado na sua igreja quando era bebezinho, jogaram uma aguinha na sua cabeça. Aquele batismo não é o mesmo batismo que eu estou falando. Esse batismo é um batismo de arrependimento, ou seja, quando você era nenenzinho, você não tinha pecado. Então não tinha nem como você se arrepender, porque você também não tinha consciência. Então o batismo de arrependimento, ele é consciente. A pessoa precisa ter consciência dos seus pecados e consciência do seu arrependimento. Então ela é mergulhada nas águas e ela sai dali como se ela tivesse morrido e ressuscitado. Isso tudo acontece de uma forma pela fé, né? É um símbolo daquilo que ocorre no mundo espiritual, do seu novo nascimento. Então, Jesus disse assim, sobre o reino de Deus: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, se você quer entrar no reino dos céus, se você quer ver, entender, entrar, morar, habitar para sempre nesse reino que está por vir, porque o reino de Deus, ele já veio de forma invisível, através do Senhor Jesus na primeira vinda, e está se estabelecendo em nós, dentro de nós, através da palavra e do Espírito Santo, mas o reino visível de Jesus está para vir, muito em breve. Jesus vai voltar nos céus para restabelecer o seu reino, o seu governo. Jesus veio como homem, porque Deus deu o governo da terra para o homem. Então Jesus veio como homem e tomou esse governo que o homem, Adão, perdeu. Então Jesus recebeu o governo tanto da terra, quanto dos céus, quanto debaixo dos céus. Então, ou seja, tudo aquilo que o diabo tentou roubar de Adão, tentou tomar de nós, ele tomou de volta para si através da morte. E hoje ele é o rei, ele está sentado no trono, governando. Só que ele vai descer de novo na terra. Ele subiu, ele ressuscitou, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ficou aqui na terra durante aproximadamente uns 40 dias, aparecendo para os seus discípulos, ensinando algumas coisas, e depois ele subiu ao céu e disse que ele iria voltar da mesma forma que ele estava indo. E ele iria voltar agora não mais como um homem simples, mas ele iria voltar como um rei. Ele iria voltar para governar a terra. Então, por isso a necessidade de nós anunciarmos o reino, como João Batista fazia. Arrependam-se porque o reino de Deus está chegando. O reino de Deus já está entre nós, por meio do Espírito Santo e por meio da palavra, na sua igreja. Só que esse reino visível ainda não veio. Jesus vai vir. O reino visível que vai governar toda a terra, ele vai se estabelecer no milênio. O milênio, vou explicar para vocês. O milênio é o último milênio da terra. Quando Jesus retornar do céu, ele vai reinar aqui na terra durante 1000 anos, com os seus santos, conosco, os cristãos, aqueles que são verdadeiramente de Deus, e com as pessoas que estiverem aqui na terra. Ele vai estabelecer um reino de 1000 anos de paz, de justiça, de alegria, de tudo que é bom, que o reino de Deus vai mostrar para nós. Então, ou seja, o diabo vai ser amarrado durante 1000 anos. Tudo isso eu vou mostrar para vocês nas escrituras. Então, esse reino dos céus está vindo. Mas o que é mais importante de nós entendermos? O reino de Deus está vindo, ele está nos dando tempo para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos nascer de novo. E quando eu nasço de novo, através da fé no Senhor Jesus, eu creio no Senhor Jesus, confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quando eu creio nele e começo a obedecer, viver em obediência à sua palavra, ao seu evangelho, eu me tornei
filho de Deus. E como filho de Deus, eu sou filho do reino. Ele disse assim, se nós agora somos filhos de Deus, nós somos também herdeiros de Deus. Jesus disse assim, o Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Mas como eu disse, para entrarmos no reino, nós precisamos nascer de novo. Todas as pessoas precisam nascer de novo. E nascer de novo não tem nada a ver com reencarnação. A Bíblia não fala sobre reencarnação. A Bíblia diz que a todos os homens está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ninguém vai ser reencarnado. Nós vamos ressuscitar. Então, você precisa nascer de novo de que forma? Como eu já disse, através da fé no Senhor Jesus. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, você tá toda suja, da cabeça aos pés. Aí você entra dentro da água e se lava dentro daquela água. Na hora que você sai daquela água, você tá totalmente limpo. É mais ou menos isso que Jesus faz com a gente. Quando você crê no Senhor Jesus, a justiça dele, a graça dele e a sua justiça vem sobre você te lavando. Espiritualmente, você é totalmente lavado pelo Espírito e pela palavra. Você é limpo, os seus pecados são apagados. Tudo aquilo que você cometeu no passado é apagado. É como se você realmente se tornasse uma nova pessoa. É como se você realmente estivesse começando de novo a sua vida. Então, isso que é nascer de novo, é começar de novo aos olhos de Deus. Agora você vai começar uma vida zerada. O seu passado é apagado, é lançado no mar do esquecimento. Então, a partir de agora, você vai andar em novidade de vida. Você vai obedecer a palavra de Deus. Lembrando que a santidade é o objetivo do cristão. Viver em santidade. Porque, como nós vimos, no reino de Deus não aceita pecado. Então, se você nasceu de novo, você precisa ser liberto do pecado. Então, essa libertação do pecado, ela vem com o conhecimento da palavra, com o arrependimento e com a oração. Muitas coisas você vai ter dificuldade um pouquinho de se libertar, mas isso você vai aos pouquinhos orando, buscando o Senhor, lendo a palavra, ajuda dos seus irmãos em oração, para que você vença totalmente os pecados. Deus quer nos libertar de todo pecado. Não existe essa graça onde você pode pecar à vontade que Deus vai te perdoar. Não existe isso. O Senhor Jesus veio para nos libertar do pecado. A Bíblia fala que todo aquele que comete pecado é do diabo. Então, se você vive pecando conscientemente, você não é de Deus. Então, Deus quer nos limpar do pecado a tal ponto que a gente não tenha mais pecado. Embora nós ainda estejamos na carne e vai acontecer de nós errarmos, cometermos falhas no falar principalmente, mas o cristão, ele vai sempre travar essa luta contra o pecado. Eu vou vencendo dia após dia, de glória em glória, sendo santificado, sendo transformado à imagem de Jesus. Então, para eu entrar no reino, eu preciso crer no Senhor Jesus e me arrepender dos meus pecados. Então, você agora nasceu de novo, conheceu Jesus, confessou Jesus como seu Salvador, batizou nas águas como uma resposta, como uma confirmação da sua fé. Você agora vai fazer o quê? Você vai conhecer a Deus através das Escrituras, você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai manter uma comunhão diária com o Senhor, você vai procurar uma igreja bíblica, uma igreja que pregue a palavra. Não é uma qualquer igreja que você pode frequentar. Você tem que ler e procurar uma igreja que não tenha outros deuses, que não pregue outras palavras a não ser a Bíblia, que siga a palavra ensinando sobre Jesus, que tenha Jesus, o Evangelho, como a base da sua fé. Então você vai, junto com os seus irmãos na fé, crescendo nesse conhecimento de Cristo Jesus, dando os primeiros passos de fé, abandonando os seus maus hábitos, aprendendo a ser filho de Deus. Aí você já está no reino de Deus, você já faz parte desse reino, só que você
é um bebezinho, você acabou de nascer. Então você precisa aprender os primeiros passos. Depois que você amadurecer espiritualmente, crescer, você vai começar a gerar outros filhos para Deus. Você vai anunciar o evangelho, pregar o evangelho do reino para outras pessoas. Mas no princípio você precisa ter essa comunhão com Deus para você crescer nesse conhecimento. Então, nós vimos que isso aqui é o dia do fim, é o último dia, que é o dia da condenação. Então, a palavra de Deus diz que essa terra aqui, que foi contaminada pelo pecado, Jesus vai voltar. Ele foi para o céu. A Bíblia diz que está escrito assim, que o pai falou para o filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Então, quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, o pai diz para ele: filho, assenta aqui à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Porque quando os seus inimigos estiverem debaixo dos seus pés, você vai descer de novo para destruir todos os seus inimigos e acabar com todos os reinos e governos da terra e estabelecer um único reino, que é o reino dos céus novamente. Então, quando Jesus, esse trabalho que Jesus está fazendo com o Espírito Santo, levando pessoas a nascer de novo, gerando filhos para Deus na terra, o evangelho do reino dos céus sendo pregado em todas as nações, para que o máximo de pessoas possível nasça de Deus, se torne um cidadão do reino dos céus, porque essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos, que ninguém se perca. Então, esse evangelho do reino está gerando filhos para Deus, as pessoas estão pregando sobre o reino dos céus, sobre Jesus, para que as pessoas conheçam o evangelho de Cristo e nasçam de novo e se tornem filhos de Deus, preparando as pessoas para essa volta do reino dos céus, para essa vinda visível do reino de Deus para a terra. Nós estamos nos preparando para esse dia em que o reino de Deus voltará para a terra. Então, por isso que muitas pessoas falam do Apocalipse, todo mundo tem medo do Apocalipse, né? O Apocalipse já acha que Deus vai vir, vai destruir a terra, vai matar todo mundo, que vai acabar com tudo. É o que a gente vê nos filmes do fim dos tempos, mas não é isso que vai acontecer. Na verdade, Jesus vai voltar, o rei vai voltar para restabelecer o reino de Deus na terra. Isso que é os últimos dias, isso significa a volta de Jesus, o Apocalipse é a volta de Jesus para reinar na terra durante esses 1000 anos. Então nós estamos preparando as pessoas para essa vinda do reino dos céus. Então Jesus vai vir para governar a terra durante 1000 anos. Então eu vou explicar de uma forma bem breve para vocês algo que é tão complexo. Jesus, quando morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia com um corpo físico, ele podia comer, né? A Bíblia fala que ele comia, bebia, mas ele não morria, não se feria. Ele tinha poder de sair de um lugar para o outro sem passar pelas portas. Então, ou seja, era um corpo glorificado, um corpo como esse nosso, de carne e osso, porque ele disse para os discípulos: olha aqui, eu não sou um fantasma, porque o fantasma não tem carne e osso, como vocês estão vendo. Então Jesus, ele tem carne e osso, né? Lá nos céus tem um homem sentado à direita do Pai. Ele é Deus e homem, ele tem carne e osso. As feridas nas mãos dele, as marcas dos cravos estão nas mãos do nosso Senhor. Então, esse Deus que é homem e que é Deus e homem ao mesmo tempo, ele ressuscitou com esse corpo glorificado, que ele é eterno, ele não adoece, ele não morre, ele não engorda, ele não fica velho. Tudo que a gente gostaria de ter, né? Um corpo que não engorda, que não fica velho, que não adoece, que não morre. Então, exatamente esse corpo que nós teremos quando ele voltar. Ele disse que no dia que ele voltar, todos os mortos que morreram em Cristo, ou seja, pessoas que nasceram de novo e que morreram nessa terra, eles vão voltar com Jesus, eles vão ressuscitar. Na hora que Jesus descer do céu, os anjos vão tocar trombetas e os mortos vão ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar
E aqueles que são de Cristo vão, nesse exato momento da descida do Senhor, vão receber um corpo transformado, um corpo glorificado, igual ao de Jesus. Nós vamos ter um corpo de carne e osso, mas que não morre, que não adoece, que não envelhece, um corpo que nós vamos poder comer, beber, mas não vamos engordar. Maravilha! Mas nós vamos ter esse corpo como de Jesus, um corpo celestial, um corpo glorificado, que Jesus entrava nos lugares sem passar pela porta, ele conseguia sumir, desaparecer, aparecer, desaparecer. Então, assim, nós vamos ter esse corpo. E nós não vamos entrar em juízo. Aqueles que são de Jesus não vão passar pelo juízo final. O juízo final é o último dia mesmo. É o último dia de tudo. Então, os que são de Jesus, que creram no Senhor Jesus, não vão passar pelo juízo final. Nós já vamos ter passado da morte para a vida. A morte já não tem mais poder nenhum sobre nós. Nós já estamos na vida eterna. Nós já somos de Deus. Nós não vamos passar se permanecermos fiéis até o fim. Porque não existe isso de salvo uma vez, salvo para sempre. Se você voltar a pecar, você infelizmente vai perder a sua salvação. Mas se você viver a sua vida em santidade, em pureza, na fé, andando com Jesus, obedecendo os seus mandamentos, você permanecer fiel ao Senhor até o fim, você vai ressuscitar com Ele no último dia, ou se Jesus vier no nosso tempo, nós estivermos vivos, nós vamos ser levados pelos anjos até o encontro com o Senhor nos ares, nas nuvens. E lá vai ser o que nós chamamos de as bodas do Cordeiro, o encontro da noiva, porque a igreja que eu falo não é a parede, não. A igreja são as pessoas, o conjunto de cristãos. Os cristãos são chamados de igreja, a união dos cristãos são chamados de igreja. A igreja é chamada de noiva de Cristo. Essa noiva vai se encontrar com seu noivo nos ares, nessa descida, e vamos ficar com Jesus aonde ele estiver. Ele vai estar aqui governando na terra durante 1000 anos, nós vamos governar com ele durante 1000 anos. A terra vai ter gente ainda? Outras pessoas? Vai sim. Depois nós vamos entrar mais profundamente nesse assunto, mas nós vamos ser reis e sacerdotes do Senhor aqui na terra, reinando com o Senhor. E o privilégio que nós teremos, além do corpo glorificado, além de não mais ter doenças, não tem mais isso, nós não vamos entrar em juízo. Todas as outras pessoas que não conheceram Jesus, que não creram em Jesus, que rejeitaram Jesus, todas essas pessoas vão passar pelo juízo do último dia. O trono branco, ou seja, o juízo de Deus. Esse dia do juízo, que é o último dia, depois do milênio, quando acabarem os 1000 anos, vai haver esse juízo. Essa terra aqui que nós estamos vendo, ela vai acabar. Tem uma nova terra preparada para nós. Essa nova terra é que nós vamos viver eternamente. O próprio Senhor Jesus vai viver com a gente. A nova terra não vai ter nem o mar. A Bíblia diz que não vai haver mar, que não vai haver sol, porque o Senhor mesmo será a nossa luz. Essa nova terra nós vamos habitar junto com Deus. Nós vamos ser filhos do Altíssimo. Assim como Jesus é filho de Deus, nós seremos filhos de Deus iguaizinhos a Jesus. Nós caminharemos com Ele. Lógico que nós não seremos deuses, mas nós seremos filhos do Altíssimo, filhos de Deus. E viveremos eternamente nessa nova terra. Essa nova terra não vai haver demônios, não vai haver doenças, não vai haver morte, não vai haver sofrimento, não vai haver nada de ruim. Tudo que a gente esperaria nesse mundo de bom, essa nova terra já está preparada para nós. Então vale a pena nós vivermos, enfrentarmos o pecado, os desejos, lutarmos contra a nossa natureza e contra qualquer coisa para que nós possamos habitar eternamente nesse lugar que está preparado para nós. Então, o chamado de Deus para nós entendermos é esse. O reino de Deus é tudo que existe, compreende tudo que existe. Só que a terra começou a ser governada pelo homem, o homem entregou o governo para o diabo,
E ficou o homem e o diabo governando. Então o reino de Deus veio através de Jesus na primeira vinda, o Espírito Santo está aqui entre nós, fazendo as suas obras, convertendo as pessoas ao Evangelho, mas o reino de Deus visível virá daqui poucos anos, nós não sabemos exatamente, mas muito em breve Jesus vai vir para tomar o seu reino, para expulsar os inimigos dele, para tirar todos os governos da terra e restabelecer um só reino, um só governo no universo. Então, ou seja, assim como antes da criação do mundo só existia um reino, Deus vai voltar a esse único reino. E todos os rebeldes, todos aqueles injustos, aqueles que não querem se submeter ao reino de Jesus, ao reino de Deus, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Então, esse triste fim aqui não é a vontade de Deus para nós. Tanto que ele enviou o seu próprio filho para morrer por você e por mim, para que a gente não viesse para esse lugar terrível. Não é a vontade de Deus que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, deu para vocês entenderem o que é reino dos céus e reino de Deus? Reino de Deus é isso, é o governo dos céus, é Deus governando tudo que existe. Então, nós agora, nesse momento, nós estamos dentro de um planeta que foi criado por Deus, que era governado por Deus, mas que está sendo temporariamente governado pelo diabo e pelas pessoas. Mas que o reino de Deus visível vai vir tomar de volta o reino. E somente aqueles que nasceram de novo, que já estão no reino dos céus, é que vão reinar com Cristo, reinar com o Senhor pela eternidade. Vão participar desse reino eterno com o Senhor. Então, nós já sabemos agora o que é reino de Deus e reino dos céus. Depois eu vou falar com vocês mais profundamente sobre a obra de salvação de Jesus e também sobre como será a vinda de Jesus. Mas daí nós já entendemos que o reino de Deus está vindo. Ele já está entre nós, de forma invisível. O Espírito Santo está agindo no nosso meio, mas ele ainda não está governando de forma geral a todos da terra. Então, quando a gente vê falando, por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus está deixando aquilo acontecer? Porque o reino de Deus não está aqui. Não é Deus que está governando a terra. Quem está governando a terra hoje é o diabo e os homens. Por isso que essas coisas estão acontecendo. Se o reino de Deus estivesse aqui governando, as coisas ruins não estariam acontecendo. Então, para Deus poder intervir na vida do homem, é necessário que o homem permita, que o homem busque a Deus, peça a ajuda do Senhor. Ele não vai invadir a sua vida se você não pedir que ele entre. Então, para que Deus possa agir na sua vida, você precisa pedir que ele venha agir. Então, não é uma questão, Deus está vendo, por que ele não faz? Ele não faz porque você não está buscando. Porque você não está buscando, não está pedindo. Ele disse, não tendes porque não pedes. Então, nós temos que buscar o reino. Ele disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como que eu busco o reino dos céus? Orando? Só orando? Não. O reino dos céus, você busca o reino de Deus quando você conhece o Filho de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus. Você busca o reino de Deus crendo nas Escrituras e obedecendo as Escrituras. Você conheceu Jesus, creu no coração, confessou com a sua boca, você se tornou filho de Deus. Só que você precisa obedecer ao Filho de Deus. Porque ele disse assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando? Então não adianta você crer em Jesus, confessar Jesus, se batizar nas águas, se você desobedece o seu Senhor. Você precisa obedecer a palavra dele. Mas quando você crê em Jesus e confessa com a sua boca, você é salvo. Se a pessoa estiver na beira da morte e você pregar o evangelho para ele, falando para ele aceitar Jesus, e se ele crer e confessar com a boca, ele é salvo. A alma dele, o espírito dele é salvo naquele exato momento.
Mas se você não vai morrer, você precisa viver em santidade nesse mundo, em obediência à palavra de Deus. Então nós estamos nos limpando, como diz o Apocalipse, você que já está justo, continue a se limpar. Você está limpo, continua a se limpar. Aquele que está sujo, continua a se sujar. Mas você que já está limpo, continue a se limpar. Você que é justo, continue a praticar justiça até o fim, até a volta do Senhor. Até que o reino de Deus venha de forma visível para governar. Então isso é o reino dos céus. Você não busca o reino dos céus de outra maneira a não ser pela fé no Filho de Deus. Jesus é o único caminho para o reino de Deus. Ele disse: eu sou a porta. Quem entra por mim entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é a igreja, a denominação que você frequenta que te conduz a Deus. Quem te conduz a Deus é somente a pessoa do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que frequentam igrejas, que vão a igrejas, mas não conhecem a Jesus. Nunca nem ouviram o Evangelho. Você precisa crer na pessoa e na obra do Senhor Jesus por você na cruz. Você precisa crer. Quando você crê nisso, a justiça de Cristo é transferida para você. Você se torna totalmente justo aos olhos de Deus por causa da justiça de Jesus. Então, não é a igreja que você frequenta. Tem muitas pessoas que idolatram a sua denominação e que acham que só porque estão numa igreja evangélica que elas são salvas. Não. Você é salvo porque você crê no Filho de Deus e porque você está obedecendo. Nós não somos salvos por obras, mas as obras, elas testificam a nossa salvação. Elas são resultado da nossa salvação. Você não é salvo pelo que você fez, mas porque você é salvo, você vai praticar boas obras. Então, não é porque eu dei esmola, porque eu dei oferta, porque eu dei dízimo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, que eu fui salvo, não. Nós somos salvos única e exclusivamente por causa de Cristo, por causa da fé. Vamos supor que Jesus não tivesse morrido por nós. Eu vou praticar os mandamentos. Eu vou praticar a lei, eu vou praticar isso. Nada do que nós fizéssemos iria aplacar a ira de Deus. Nós nunca conseguiríamos atingir esse nível de santidade, de justiça que Deus espera pelos nossos esforços. Então, inútil seria o seu esforço, porque ninguém consegue agradar a Deus pela sua própria justiça. Era necessário que o Filho de Deus, o justo, o santo de Deus, morresse no seu lugar, porque a justiça dele é perfeita. Então, a justiça perfeita de Cristo, ela é transferida para você quando você crê. Então, você agora tem uma justiça perfeita, que não é sua. É uma justiça que foi dada para você por meio da fé. A justiça de Cristo foi dada. E Deus só se agrada da justiça perfeita. Ele não se agrada da nossa justiça. A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundície. Esses trapos de imundície, segundo alguns dizem, eram panos que eram usados para limpar as partes íntimas. Então, ou seja, são panos podres, imundos, nojentos. As nossas justiças próprias são nojentas, são sujas. Nós não temos justiça nenhuma diante de Deus. Nós precisamos da justiça perfeita para que nós sejamos aceitos. E essa justiça perfeita não é alcançada por boas obras, ela é alcançada pela fé no Filho de Deus. Então, quando você crê no Filho de Deus, essa justiça perfeita que é dele, vem para você e supre a carência de justiça que você tem. E assim você é aceito pelo Pai. Então, não tem como você ser salvo porque você é bondoso, caridoso, bonzinho. Você é salvo pela fé em Jesus. Só que, quando você é salvo, você vai praticar boas obras. É impossível você ser salvo e continuar sendo mal, continuar sendo egoísta, continuar sendo maldoso, continuar sendo ladrão, continuar sendo adúltero. Não tem jeito, porque você agora foi liberto do pecado. Você tem que viver uma vida pura, de santidade. Você vai ter que praticar boas obras. A Bíblia diz que nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para praticar boas obras, as quais Deus já tinha definido que nós as praticássemos antes da fundação do mundo.
Então Deus exige de nós boas obras, mas não para sermos salvos, mas para provar a nossa salvação. Então, você é salvo, eu sou salvo por causa daquela justiça perfeita de Cristo que foi transferido para mim quando eu criei e confessei Jesus como meu Senhor. Então, não perca mais tempo. Creia em Jesus, creia que Jesus veio como homem, ele é o Filho de Deus, ele morreu na cruz por você. Confesse que ele é o seu Senhor, que você crê que ele ressuscitou dentre os mortos. E nesse momento, agora, você pode receber esse perdão, essa purificação, essa justiça como dádiva, como bênção, como um presente de Deus. Vai descer sobre você, você vai receber o perdão, a purificação de todos os seus pecados. Você vai se tornar um filho de Deus no abrir e fechar de olhos. E se você fizer isso agora, você vai procurar uma igreja, vai se batizar, vai começar a ler a Bíblia e viver essa vida de santidade que Deus espera dos seus filhos, esperando o dia da vinda visível do reino dos céus. Espero que você tenha gostado dessa aula sobre o reino de Deus. Espero que você já esteja no reino dos céus. Se você ainda não faz parte desse reino, se torne agora. Nesse momento, onde que você está, ore. Vamos fazer uma oração juntos? Então, feche os seus olhos e fale assim comigo. Repita essas palavras comigo. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor Jesus é o seu Filho e ele veio no mundo como homem. Ele é Deus e veio como homem e morreu naquela cruz para ser condenado em meu lugar. Eu creio que ele levou sobre si todos os meus pecados e toda a minha condenação. E eu creio que ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou dentre os mortos e que ele está vivo hoje. E eu entrego a ele a minha vida e a partir de hoje eu quero me tornar um filho de Deus. Eu quero entrar para esse reino, eu quero fazer parte do reino dos céus. A partir de hoje, meu Deus, me aceite no seu reino e me ajude a viver nessa santidade. Em nome de Jesus, eu me entrego ao Senhor e daqui para frente, a partir de hoje, eu serei filho de Deus para sempre, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você agora é um filho de Deus. Você recebeu a justiça de Deus. Se foi sincero, se foi sinceramente que você orou, então você é um filho de Deus. A partir de agora, abandone os seus pecados, toda a mentira, a fofoca, tudo que você fazia de mal, abandone, pare de fazer. Procure uma igreja séria, comece a ler a Bíblia, comece a orar, mantenha uma comunhão diária com o Senhor e Ele vai fazer de você uma bênção nesse mundo. Você vai brilhar nesse mundo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.